Destaques do Pretinho para Santa Clara, Cooperativa Santa Clara, bem mais que leite. Hoje é Dia Internacional do Leite, veja você. E olha também aí. Dia Nacional da Imprensa. Rapaz, que momento importante, hein? A imprensa tem que ser livre, a imprensa tem que poder andar para cima e para baixo para noticiar e trazer pra gente todas as informações, livres informações acerca de tudo que acontece no mundo. O mais louco nessa semana aí de protestos antirracistas que a gente está vendo no mundo são repórteres negros presos. Isso é uma situação que não tem explicação, né? Não tem... Tu sabe... É tipo uma revolta que dá dentro do corpo do cara que dá vontade de explodir que nem pipoca. Não sei se vocês... Meu ator preferido, o Feta, eu entendo muito, Denzel Washington, rolou um vídeo e uma sequência de imagens que agora na semana passada, acho que foi logo após aí a morte de mais um negro nos Estados Unidos, que os policiais foram abordar, obviamente, um negro nas ruas de West Hollywood. E ele desceu do carro e foi lá ficar entre o policial e esse cara pra entender que tipo de abordagem é, né? Assim, se colocando à disposição como proteção. Eu adoro Denzel Washington, eu brinco muito, mas realmente eu acho ele um baita de um ator. Cara, ele tem discursos bem contundentes, porra. Ele é um cara que abraça muita causa, assim, ganhador de 2 Oscars. Aliás, uma dica é Um Dia de Treinamento, que é um baita filme, e o Gangster. Mas independente disso, é um cara que se posiciona muito bem e, claro, por ser um ator conhecido mundialmente, isso aí reverberou nas redes sociais, o que eu acho legal todo mundo de alguma maneira poder ajudar e enxergar da imagem, da áudio para abordagem que não é dentro do padrão que tem que ser, como vem acontecendo aí, né? Com os negros principalmente. Teve uma cena também curiosa, eu compartilhei com vocês no grupo do Pretinho Básico ali, que um jogador da NBA, o J.R. Smith, não sei se é Junior ou J.R. Smith, ele espancou um cara, J.R., né? Ele espancou um cara que quebrou o seu carro durante os protestos lá contra a morte do George Floyd. E olhem que loucura a situação, né, cara? O J.R. Smith, um negro de 2,79 metros de altura, teve seu carro quebrado por um branco durante os protestos. Daí ele falou, não, só um pouquinho, mano, vamos entender o que tá acontecendo aqui. Eu sou negro, eu sou oprimido e tu, branco, vem quebrar o meu carro, é isso? Não, tu vai apanhar. E apanhou. Mas apanhou, rapaz, o branco. Eu vi o vídeo. Apanhou de fugir. Apanhou de fugir, de chamar a mãe. De pedir desculpa, tio. É uma causa bem complexa, né? Talvez a causa mais complexa do planeta Terra, porque se seguiu uma revolta, né? E aparentemente sem essa revolta nada acontece nos Estados Unidos. Só que essa revolta aconteceu na década de 60, 70, 80, 90, 00, 010 e começando uma nova década, que matematicamente não é uma nova década, mas 2020 continua policiais racistas, continua policiais fazendo os mesmos crimes de sempre, que acontecem há 6, 7, 8, 9, todas as décadas americanas, e não se resolve, né? Não se resolve. Hoje a raiva vai acumulando, né? Desculpa. Exatamente, né? Não, mas é isso aí. Aí é um acúmulo, né? É um acúmulo de situações. Eu tava conversando sobre isso, né? A organização da sociedade americana, ela é diferente da brasileira. Porque ela é absolutamente geográfica. Tu não consegue morar num bairro e estudar numa escola de um outro bairro. Escola pública, óbvio, né? Sim. Se tu não mora naquele bairro, o teu endereço vale muito. E aí, por isso que nos Estados Unidos, todas as grandes cidades, e até médias cidades, tem o bairro latino, o bairro brasileiro, o bairro guatemalteco, o bairro chinês, a Chinatown, o bairro negro, né? O bairro sei lá o quê. Por causa disso. E aí o que acontece? Como o dinheiro o dinheiro do aluguel vai também pra escola e pro hospital, cria-se uma segregação natural. Né? Então o aluguel de um bairro negro é muito mais barato que o aluguel de um outro bairro que não seja negro. Então a escola daquele bairro negro tem menos dinheiro, o hospital tem menos dinheiro, entra menos grana ali. Porque os Estados Unidos ele é muito, muito distrito, né? Muito. Até bairro, às vezes tem bairros que são mais fortes que a cidade, de alguma maneira, a cidade global, assim. E aí o que acontece? Os negros moram nos seus bairros, as escolas são um lixo e os hospitais são um lixo. Então eles não têm um tratamento digno desde o princípio. E ele não consegue estudar numa escola pública de outro bairro. Ah, não, então vou pra uma escola boa lá. Ele não consegue por causa do endereço dele.
Ah, então eu vou pra uma escola particular. Tem que ter dinheiro, porque é caro. Né? O Brasil tem mais ou menos isso, só que aqui tu consegue estudar em qualquer escola de Porto Alegre, por exemplo, né? Uma escola pública, eu posso lá tentar me matricular lá, óbvio que vão tentar dar atenção pra quem é daquele bairro, pra ficar todo mundo mais próximo, mas eu consigo essa vaga, lá é proibida a vaga, em quase todas as cidades americanas. Então, existe uma segregação além da cor social, só que, cara, a polícia americana, cara, é um vídeo por dia, né? É um vídeo por dia, né? Sem nenhuma. Eu acabei de ver um vídeo de um cara, um negro sendo preso sem nenhuma explicação, aparentemente numa praça de alimentação. E aí o negro, por que tá me prendendo? E 2 policiais brancos prendendo o cara. Já algemaram ele assim, bota a mão no meu bolso. Não, bota a mão no meu bolso, tira minha carteira. Olha onde eu trabalho. E aí tem alguém filmando e esse cara, o negro, fala assim, ó, continua filmando, foca na cara deles, quero ver. Aí ele tira a carteira, o cara da FBI. Caramba. A cara dos policiais. Loucura, E aí o negro assim, cadê o superior de vocês? E aí começa a perguntar, por que eles me pararam? Por que eles estão me prendendo? Qual é a explicação disso aqui? Tipo assim, cara, é racismo. É racismo. É óbvio que é racismo. É cor, Mas é não cor tem da pele. discussão, não tem discussão. É cor da pele. É cor da pele. E aí por que não consegue resolver isso? Há 8 décadas. Porque é Por que a cultural polícia daí, né? americana continua assim? É. Porque a sociedade, de alguma maneira, é assim. E aí como não tem... Cara, é aquela piada do Chris Rock, né? Morava num super condomínio lá de mansões. No lado dele morava a Beyoncé. E no outro lado morava um dentista branco. Tipo assim, entende? O que ele quer dizer com isso? Pra morar lá e ser negro, só se for a Beyoncé e ele. Sim, Se isso for aí. um É. artista, Sabe? Né? O Denzel Washington, ele é respeitado pelos policiais. Claro. Porque ele é o Denzel Porque ele Washington. é ator, exato. Sim, porque aí Mas, eles ô Potter, recolam, né, aquela... famoso. Tem o registro também, um dos registros mais marcantes que tá disponível pra todo mundo ver, que é aquela série que é baseada em fatos reais, que é Olhos que Condenam. O caso do Central Park lá, que uma menina é abusada e os policiais simplesmente escolhem aleatoriamente 5 negros meninos correndo, prendem o cara, um que é um pouquinho mais velho vai pra uma cadeia de adulto, e esse cara até hoje sofre problemas psiquiátricos, e aí tem o pós disso com os reais meninos já adultos, e aí tem eles conversando com a Oprah, que tá tudo Netflix. Cara, é um troço assim, ó, chocante, simplesmente assim, ó, não temos quem condenar aqueles 5 negros ali, e foi um cara que resolveu confessar lá na frente e não era negro. Que as questões raciais nos Estados Unidos, elas são muito profundas e arraigadas, né? Desde que a escravidão terminou e alguns estados não queriam terminar com a escravidão, né? Então, assim, só que nos Estados Unidos, historicamente, também esse confronto ele é aberto, né? As pessoas se manifestam e as pessoas sabem que esse racismo existe. A gente vive no Brasil algo que, assim, não, no Brasil o racismo não existe. No Brasil existe e muitas vezes ele é até pior, porque ele é velado, né? Ele é mascarado. E aqui no Brasil, além da gente ter o preconceito, né, da sociedade ter esse preconceito contra os negros, tem também o preconceito contra o pobre, né? Independente de tu ser negro ou branco, né? Tem essa diferença. Aqui mascarado, lá explícito. Eu não sei... Talvez sendo explícito, mesmo com maior confronto, haja mais facilidades em resolver do que mascarando o problema. Eu acho que são confrontos que eles acontecem, como o Potter falou, há 80 anos, historicamente nos Estados Unidos, mas eles são confrontos que eles acontecem e que eles podem levar, talvez, a uma resolução de um problema lá na frente. Aqui a gente tem uma maneira mascarada de tratar as coisas, Provado que não, né, Porazinho? Tá provado que não, né? É isso aí. Um século Pois já. é. Né? Pois Essa é a tristeza. pois é. Porã, olha a loucura. Hoje a gente entrevistou o Fabiano. O Fabiano é um advogado negro no Brasil. Você sabe o quão difícil é também pro negro conseguir espaço, por todas as razões que a gente já falou aqui nesses 13 anos de programa. E o Fabiano Machado da Rosa, ele apareceu ontem numa matéria do Fantástico conversando sobre isso. Aí eu perguntei pra ele, na mão do direito, porque, olha a loucura, bons ouvidos que eu vou falar agora. Paciência com toda a fala, senão vai ficar ruim. Este policial que já foi... Primeiro foi demitido. Ele e os outros caras que estavam junto com ele, os outros policiais. Ele não foi preso de imediato. Ele foi preso neste final de semana. A mulher dele largou ele foi preso e ele vai enfrentar um júri, tá? Ele vai ser condenado pelo júri. Só que a ação dele de ficar quase 9 minutos com o joelho num pescoço de um cara que em algum momento falou pra ele que não conseguia respirar. Essa ação, juridicamente,
é difícil de se colocar o crime de racismo. Tu entende? A ação dele é uma péssima abordagem. Sim. É um assassino. Ele vai ser por doloso, né? Não Que por loucura culposo. isso, mano. Só que é difícil de num júri. O júri vai condenar ele, até pelo tamanho que é isso, e esse cara vai ser preso. Mas aí o advogado falava, o Fabiano falava assim: olha, nos Estados Unidos se consegue colocar o histórico nesse processo, porque vai a júri. No Brasil não tem como. No Brasil, esses dias um menininho foi morto na casa dele, com um tiro pelas costas, 70 disparos dentro da casa dele, né? Ele tinha 13 anos de idade, e não tem como tipificar racismo. Não consegue tipificar racismo. Sim. Porque tu vai ouvir o policial que atirou e falar assim: não, mas não foi por causa da cor da pele. Entende? E aí lá nos Estados Unidos que tu consegue tipificar ali e colocar esse cara num júri, mesmo assim não se resolve, porque seria assim, olha só, atos racistas de policiais demissão na hora e prisão. Entre aspas, essa pena abriria o olho de todas as pessoas que vão lá e fazem abordagens, né, de caráter no mínimo duvidoso com negros, né? Só que, cara, é uma chaga. Não se resolve. Não tem resolução. Não tem. São décadas de... Entende? Por quê? Porque os negros estão nos bairros mais pobres. Entra a educação, entra todo esse mau cuidado todo, né? Tem um sistema todo que que por mais que algumas questões tenham avançado, né? Porque nos anos 60 se dividia banheiro para negros, banheiro para brancos e o ônibus e não sei o quê. Essas coisas não existem mais, mas ao mesmo tempo elas estão dentro da sociedade. Esse caso, porra, do cara do FBI, o cara do FBI, eu não sei como é que é, Feta, pra entrar no FBI, mas não, tem que ter um mínimo de estudo, né? Eu não chego aqui, me dá uma vaga e entra. Não, né? sem dúvida. Esse negro conquistou o espaço dele. Só que como ele tava paisana, como todo o policial da FBI, né? Ele teve ali, já tava algemado, com as mãos pra trás, ele não tinha feito nada. Qual é a explicação daqueles dois policiais brancos? O que ele... Ou melhor do que isso, qual é a pena deles depois desse vídeo? Sim. Qual é a pena? Pra dizer pra todos os outros policiais americanos o porquê que aqueles caras saíram do emprego deles. É uma multinha ali, um afastamento de uma semana, entende? A gente aprende pelo exemplo, cara. E não tem exemplo. Talvez agora, estão dizendo que não vão parar os protestos, né? Talvez agora com esse quebra-quebra, com esses exageros, do cara quebrando um carro que tava parado ali, só que aí ele teve azar que era do J.R. Smith, que aí cagou o cara a pau, entendeu? Porque também, né, é um grito de desespero. No meio desse grito de desespero tá lá as lojas sendo saqueadas. Pequenos armazenzinhos, cara. Às vezes até na comunidade negra. Sendo saqueados e quebrados, o que aquele senhor tem a ver com isso? Aí, óbvio, aí perde o controle, entendeu? Aí vira essa loucura. Quando acontece o caos aí, o caos é incontrolável, né? Quando tu entra numa situação de caos, por mais que o protesto ele seja justo e legítimo, quando se entra dentro do caos, é impossível controlar o que vai acontecer. Começa a aparecer agora os vídeos de pequenos empresários, donos de pequenos comércios em bairros, porque agora tudo é risco, né, cara? Na Flórida aqui, por exemplo, a gente tá vivendo aqui no condado de Orange, que é aqui onde a gente tá, o toque de recolher. Depois das 10 da noite não tem mais ninguém na rua, não pode mais ninguém na rua. Porque aqui bem pertinho de onde eu tô, a 3 quilômetros daqui, nem isso, eu acho que é uns 2 quilômetros e pouco, tem uma propriedade do policial que matou o negro. Caraca. A casa é dele. Na sexta-feira de noite, cara, os caras estavam ali na frente da casa. Uma muvuca, eu não tava sabendo, uma muvuca perto de casa aqui, helicóptero, polícia e tudo mais. E o que tá acontecendo? Daí me disseram, tem mas uma propriedade tá vazia, do cara ali. Não, mora gente. Acho que moram parentes do cara ali, inclusive. E havia uma informação de que talvez ele viesse pra cá, pra uma cidadezinha do interior da Flórida, chamada Windermere, que é aqui onde a gente vive. E talvez ele viesse pra cá. E, cara, aí os protestos ali foram absurdos. Ontem, no centro de Orlando, em downtown, depois das 10 da noite, toque de recolher. Depois das 10 da noite, tu não pode estar na rua, tu vai ser preso. Cara, centenas de pessoas na rua depois das 10 da noite e o bicho pegando. Né? A polícia empurrando os caras, vão embora, tu vai ser preso, vão embora, a gente não quer te prender, vai embora. Já em Miami, a gente teve uma situação muito sui generis que os policiais acolheram os protestos. Eles se ajoelharam, né? Se ajoelharam, tiraram o capacete, largaram os escudos. Não, estamos juntos no protesto, queremos a paz pra todo mundo. E aí foi menor, Feta. E aí não teve saques como outras cidades.
Exato, não teve saques como outras Teve algumas regiões, obviamente, que teve saque, mas digo assim, não no contingente que teve em outras cidades americanas. Sim, sim. E aí, só para concluir o que eu comecei a falar, nesses pequenos comércios, nesses bairros residenciais, os donos das lojas geralmente comércios de família, né? Famílias que tocam aquele negócio ali, os caras já com rifle na porta, com armamento que todo americano pode ter, né? Em casa, para defender a sua casa e defender o seu negócio. E, ou seja, cara, se essa onda continuar, talvez ainda vá piorar bastante um pouco antes de melhorar. Bom, a gente tá olhando isso no Brasil também de uma maneira, também acontece a mesma coisa, né? Mas, cara, o que eu queria chegar nesse cara do FBI é que esse cara teve educação, né? Ele conseguiu vencer em alguma situação. Parece aquele discurso batido que a gente não entende, sabe? Cara, dá uma olhada, passa num bairro assim, mais afastado da nossa cidade e passa pra uma escola estadual ou municipal. Sim. Um local que vai moldar a tua vida. Ele vai moldar a tua vida. Tu vai ficar mais de uma década ali, naquele local. Todo dia entrando ali. Vê se aquilo ali é convidativo pra mudar a tua vida. E aí quem vai coroar a tua vida vai ser o professor. O que o professor recebe? Como ele é tratado? Violência. Opressão, salário, oprimido, salário. É horrível, né? É um o sistema, o sistema, cara, ele vai te fazer toda a força possível pra te jogar pra baixo, né? Porque uma família que recebe imagina, um salário só, com 4 filhos, óbvio que os filhos vão estudar numa escola pública, né? Que educação eles vão ter? Eles vão conseguir? Não vão conseguir, vão sair atrás. E além disso, Potter, além disso... Desculpa, Fetter, assim, além da escola precária, né, tu vai pra situação de moradia, vai pra situação do bairro, vai pra uma situação onde não tem nem saneamento básico nas casas. Agora a gente tá vivendo uma pandemia onde as pessoas não tem como lavar a mão com água limpa, cara. A gente vai pra uma praça, não existe uma praça, não existe um lazer, não existe um programa voltado pra atender essas pessoas, né? Então é muito difícil, cara, muito difícil, muito Só complicado. Queria trazer um exemplo para vocês da minha mãe. Minha mãe é professora primária do estadual, lá nos anos, cara, antes da metade dos anos 80. Um dia ela chegou em casa, já repetidas vezes, se queixando pro meu pai dos maus tratos dos alunos. Eu tô falando dos anos 80, início dos anos 80. Se queixando dos maus tratos e da má educação dos alunos. E era todo dia, até que um determinado dia o meu pai pediu pra ela, olha só, eu queria agora então que tu parasse com isso, eu não quero mais que tu te estresse com isso, eu quero que tu abandone o magistério, eu quero que tu abandone a tua carreira, porque isso tá te fazendo mal. E aí a minha mãe parou de dar aula, porque lá nos anos 80, lá no início dos anos 80, a minha mãe arregou pra má educação e pra violência na sala de aula no ensino na municipal escola. E estadual, público. Embora, assim... Qual séries? Oi? Quais séries? Da primeira a quinta. Sétima, da primeira a quinta. Porra. Criançada. Criançada, da primeira à quinta. Era na quinta, isso aconteceu na quinta. Embora essa época, Feta, da nossa escola, a gente ainda tinha, assim, na grande maioria, eu acho, um respeito absurdo pelo professor, né? Porque, assim, tu desrespeitar um professor, acontecia, claro, mas eu acho que hoje ainda é muito mais grave. Porque eu tinha o meu professor como um exemplo, assim... É que lá na época a gente tinha uma educação e os valores eram outros, Rafinha. Aí eu ia chegar lá, né? De casa, né? Exato. Mas é que, assim, vinha de casa, né? Se eu tomasse uma corneta no caderno e chegasse em casa com um bilhete, pô, meu coroa e minha mãe disse, não, mas peraí só um pouquinho. Como assim? Tu só tem que estudar agora e tu ainda tá recebendo um apito da escola? Mas é muito triste, cara. A gente tá vivendo um caos geral, né? Além da pandemia, tu ser negro, ser pobre, os invisíveis talvez começam a ser mais visíveis em função disso, em cima de muita tragédia e de muito caos. Porque assim, a gente não enxerga tanta coisa e aí tu faz vista grossa pro cara que tá na esquina, pra criança. Quanta criança tu vê numa sinaleira pedindo alguma coisa, e isso tá cada vez mais latente, cara. É algo que, enfim, vai ser difícil de dar a volta. Eu acho que o coronavírus, cara, ele veio
Ele veio foi a gota d'água, né? Na verdade, assim, essa pandemia, um empurrãozinho, essa maluquice do isolamento, essa maluquice das quarentenas, essa maluquice da quebra das economias, cara. O coronavírus foi a gota d'água para muita coisa, cara. As pessoas transbordaram os copos. Né? Eu acho que vai ser um período muito ruim, assim, até a gente se livrar dessa névoa de 2020, cara. 2020 acabou, né, cara? Foi o ano que não aconteceu, o ano que não existiu, o ano que um monte de gente perdeu tudo que tinha. Muita gente perdeu muita gente. Já no Brasil já são quase 30 mil mortes por causa da doença, mais de 100 mil no mundo. Putz, cara, é um momento muito difícil, Porazinho. Mas enfim, vamos pra frente ou tu quer concluir aí, Porazinho? Não, só quero comentar, porque todo esse assunto aconteceu porque é o Dia Nacional da Imprensa, alguma coisa assim, ou da liberdade de imprensa. Sim, da imprensa. E a gente tem visto nos últimos tempos no Brasil como a imprensa vem sendo atacada. Nós mesmos aqui, que fazemos um programa de entretenimento, 88% entretenimento, né? A gente é atacado nas nossas redes sociais por nossas posições. A imprensa vem sendo atacada pelo governo, né, diretamente. Jornalistas vão sendo atacados na frente do Palácio do Planalto apenas por fazer a sua cobertura, né, por trabalhar, por honrar sua profissão. Veículos como o Globo, Folha de São Paulo nem estão mais indo lá para pegar a entrevista do presidente. Enfim, né, então tá bem difícil pro profissional da imprensa. Os ataques à imprensa no Brasil, eles aumentaram muito nesses últimos tempos, e não só pelo governo, como pelos seguidores do governo do presidente Bolsonaro, e isso é muito triste, né? Porque a imprensa tenta fazer o seu trabalho com isenção, e as pessoas tendem a escolher suas próprias verdades para não muitas vezes terem que olhar para uma verdade inconveniente, né? Só somos nisso aí, Porã, que não é característica somente deste governo e desses torcedores, né? Não é o Pretinho tem 13 anos de existência e a gente exatamente, tipo assim, acho que agora de uma maneira mais crua, mais estúpida até, mais agressiva, mais agressiva certamente, mais direta, certamente mais agressiva, né? Até porque tem mais ferramentas pra bater, né? Agora, em outros governos era a mesma coisa. Exatamente. Mesma coisa. Exato. Invasão, tipo assim, óbvio que de uma maneira um pouquinho mais controlada, digamos assim. Mais sutil, né? Agora às vezes mais direta. Sutil. A gente teve uma despedida de um cara do programa na semana passada, na sexta-feira, o Peninha, que só perguntar pro Peninha. É só perguntar pro Peninha, que viu tudo. Né, que tá trabalhando na empresa desde a década... Desculpa, na imprensa, desde o final da década de 70. Né, o que ele sofreu na mão de todos os governos possíveis, sabe? É uma característica dos governos jogar a imprensa contra. É uma característica. Né? Não pode ser criticado. Aí começa a jogar a imprensa contra. Uns com muito mais agressividade que outros. Acho que é o momento que a gente tá vivendo mesmo. A gente sofre isso na pele, literalmente, né? Agora estamos continuando trabalhando. Óbvio que no meio disso aí tem um monte de jornalista que é ruim, um monte que é bom, um monte de opinião que eu gosto, um monte de opinião que eu não gosto. Mas tem que ter imprensa. Não existe outra possibilidade de não ter imprensa. Não tem. Não existe isso. Não tem como. Senão a gente vai virar a imprensa oficial lá da Coreia do Norte, né? Só divulga o que o governo quer. Isso aí, tipo, aí deu, né? Assim, né? A China, exatamente. A China, a Coreia do Norte, aí Venezuela, e aí sim, né?